Por que quando a gente lê o Antigo Testamento todo, pelo menos, que simboliza a tradição dos judeus, a gente não encontra ali nenhum outro Moisés que não seja o Moisés, autor dos 5 primeiros livros da Bíblia? Essa é uma pergunta importante porque, por exemplo, tem muita gente que se chama Jesus, mas você não vai encontrar fora este Moisés aqui, autor do Deuteronômio, autor do esqueleto das ideias principais, você não encontra nenhum outro Moisés na Bíblia. Por quê? Antes da gente tentar responder isso, leiamos o último capítulo do livro de Deuteronômio. Com isso a gente está encerrando hoje, creio, os nossos estudos do livro de Deuteronômio, que vai falar exatamente da partida deste que se tornou o herói dos hebreus, dos israelitas e do atual judeu, dos atuais judeus, né? Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, mostrando aquela região onde hoje é Israel, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. E aqui de cara nós já temos uma dica do quão tarde o livro de Deuteronômio foi concluído, né? Porque para o autor chegar e dizer que nunca mais se levantou em Israel é porque passavam-se gerações, e aí a gente pode colocar isso no máximo aí no período de Esdras, que reescreveu, que fez uma releitura da lei também. Mas de qualquer forma, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Assim termina Deuteronômio, e assim termina a história de Moisés. Pois é, por que temos de fazer uma meditação sobre a história de Moisés? Porque o Moisés, ele entra naqueles ícones que Deus levanta. Deus levanta ícones. Acerca disso, até Jesus chegou a censurar os judeus de seus dias, lá em Mateus, no capítulo 23, quando ele fala assim: ai de vocês que fazem bustos dos profetas ou dos ícones que foram levantados, e fica assim: ai, se nós estivéssemos nos dias deles, a gente não se tornaria culpado do sangue deles. Mas com isso eles se faziam mais ainda culpados, porque é muito fácil adorar profeta morto. Difícil é você ser parceiro de profeta vivo. E entre esses estão Moisés, né? Moisés foi aquela figura que Deus levantou, e essas figuras que Deus levanta, e aí são as figuras que Deus levanta com aqueles princípios que Jesus mostrou. Olha, muitos que são grandes são vistos como nada, muitos primeiros são vistos como últimos, e muitos últimos serão os primeiros.
sempre nessa contradição para que ninguém se sinta glorificado, porque é Deus quem levanta. Deus levanta com todas as contradições. Mas apesar de Deus levantar os seus, o povo de Deus costuma erguer projeções, erguer ídolos. E até quem é levantado por Deus não está livre dessa projeção maldita, típica do chamado povo de Deus, ou de todo aquele que se converteu ao Evangelho, mas que logo elege figuras para ficar adorando. A mais absurda agora é o presidente da República do Brasil, que nem se converteu ao Evangelho, tem uma boca arrogante, profana, que fala muitas arrogâncias e grandes blasfemas, mostra nos seus atos muitas características do espírito do anticristo, mas ele vem sendo adorado por esse povo que se julga povo de Deus, cidadãos de bem, né? Para você ver aonde que chega, independentemente de quem Deus levantou. E as pessoas que Deus levantou estão sendo surrupiadas e pisoteadas por esses que querem adorar ao presidente da República, embora ele vomite por dia muitas corrupções, ele tem um caráter corrompido. Mas Deus é esse Deus todo-poderoso, e no seu todo poder ele se faz todo fraqueza, suportando as nossas cegueiras e as nossas loucuras, inclusive as das atualidades, né? Então Moisés é essa figura que vai transitar aí entre alguém que Deus levantou, que merece ser homenageado, mas que vai sendo mesmo idolatrado e por vezes projetado para as pessoas não precisarem ter o compromisso que Moisés teve com Deus. E já começa aí pelo nome dele, né? Porque Moisés, que viria do hebraico algo Moshe, ou Moshe, que seria algo transliterado do Egito para uma criança que foi tirada das águas, ou filho das águas, alguma coisa assim. São traduções aproximadas. Por quê? Uma alusão ao fato de que, quando Moisés nasceu, a Joquebede, ela já estava... O faraó tinha ordenado que todas as crianças fossem mortas, e aí o Moisés, eles receberam de Deus a ordem para que ocultassem aquela gestação e aquele nascimento, e de repente Moisés já estava ficando grandinho, e aí o que a família fez? Fez uma aposta, a gente besunta uma arquinha, uma cestinha, coloca a criança e larga ela no Nilo. Isso daria uma pregação, esse tamanho desse milagre, mas seja como for, a filha de Moisés estava lá se banhando com as outras garotas, como é próprio de jovens e adolescentes, e ela encontra aquele bebê numa cesta, chorando. E ela então cria aquele menino. Então dali surgiu-se essa tradição, que deve ter se tornado o nome dele, tirado das águas, uma palavra egípcia, Moisés, né? É interessante que o tamanho da idolatria ficou grande, imenso, porque você vai vendo, por exemplo, lá em Juízes, no capítulo 18 e 30, onde está escrito ali que um determinado Moisés era o idólatra, que os maçoretas, né, aqueles escribas que transcreveram e escreveram a Bíblia e colocaram pontos, colocaram parágrafo na Bíblia, como a gente vê hoje, são pessoas que começaram aí os seus trabalhos mais ou menos no século 6 depois de Cristo, ali no ano 500, né? Os maçoretas preferiram trocar para que Israel ou a cristandade não confundissem Moisés com algum idólatra. Eles alteraram o nome de Moisés para Manassés. Possivelmente, então, nas escrituras, muita gente que apareceria como Manassés talvez seria Moisés. Mas eles criaram esse ícone porque Moisés virou uma figura central no monoteísmo judaico. E essa não era a vontade de Deus, mas essas coisas acontecem, né? Seja como for, o Moisés, ele então, o texto diz que ele tinha 120 anos quando ele faleceu, e aí, sendo um homem falho, ele perdeu a paciência com a multidão e falou assim: vocês querem água? É água que vocês querem? Deus ordenou que ele tocasse a rocha para sair água. E ele foi lá e desceu a paulada na rocha e saíram muitas águas. Deus falou: bonito, Moisés, bonito. Você não conseguiu me santificar diante do povo, ou seja, você não conseguiu me santificar. É uma coisa interessante, porque o povo passa a adorar Moisés, porque em meio àquela autoridade autoritária, né? Nossa, ele xinga jornalista, é esse o líder que queremos.
Aí Deus fala assim, você levou as glórias, mas você é um gusano, um vermezinho. Então, para que você não seja um suicídio glorificado, você não vai entrar na Terra Prometida, você vai vê-la. E aí aqui, alguns anos depois, eu falo com Moisés, sobe no monte que eu vou te mostrar toda a extensão da terra que eu vou dar para vocês, mas você não vai entrar lá não, já deu. Que é aquela coisa, de repente Moisés já não ia entrar na terra, já tinha 120 anos. Mas é quando aquilo que já iria acontecer vem com aquele gosto de castigo, né? E aí, Moisés então falece, e a gente tem essas lembranças do Moisés, né? Ele tinha 120 anos, que pode ser genericamente dividido em 4 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele foi criado no Egito, e dali possivelmente surgiu aquilo que a gente fala, que Moisés tinha todo o entendimento da ciência do Egito e do contato com os antigos impérios babilônicos, né? Os antigos povos cananeus também, que inventaram a escrita ali no Crescente Fértil, no Oriente Médio. Depois dos segundos 40 anos, quando ele tinha cerca de 40 anos, ele matou um cidadão egípcio ao ver esse egípcio torturando um hebreu. Ele matou, mas ele era da família real, e ele fugiu. Fugiu e ficou 40 anos na terra de Midian, ali nas regiões de Moabe também. E ali se casou, teve filhos, etc. E ele se tornou um pastor no sentido de cuidar de rebanhos, né, de rebanhos beduínos. E certamente ele não deixou de ter a ciência do Egito, muita coisa deve ter acontecido ali, até que um belo dia Deus aparece a ele numa sarça ardente, o fogo queimava, mas a sarça não se consumia, e dali começam os outros 40 anos, que é quando ele volta ao Egito falando com outro faraó, porque o faraó que estava à caça dele já havia falecido, e grandes e poderosos sinais acontecem através das mãos de Moisés, conforme a gente vai vendo em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele tem esses 40 anos cheios de executabilidades, né? Ele vai exercendo o poder que Deus deu a ele. E aí ele morre, e essa questão de Deus enterrar o corpo dele, não dizer aonde que esse corpo foi enterrado, para livrar Moisés dessa tradição, lá em Judas, só tem um capítulo, né? Judas no versículo 9, na carta de Judas, que é irmão de Jesus, ele vai dizer que havia, ou até hoje há disputa sobre onde está o corpo de Moisés, porque Satanás sabe o que aconteceria se os judeus achassem uma ossada de Moisés, né? Satanás sabe disso. Satanás sabe o que aconteceria se a gente achasse uma letrinha Aleph, que é o A do alfabeto hebraico, escrita por Jesus, ou um alfa escrita por Jesus, ou alguma letra aramaica que Jesus escreveu. Ia ser um inferno, porque o tal do santo sudário, ou a manta suja de sangue, ou um tanto de coisa que eles colocam aí, já dá um problema. A mãe de Jesus já dá um problema para a cristandade, porque a humanidade para na mãe e não vai ao filho, não vai ao Cordeiro Eterno. E ainda imanta isso tudo com justificativas sociológicas, né? Não, Deus tem que ter uma cara feminina, daí a importância da Maria, mas na verdade isso tudo é um empecilho para que o ser humano se perca no seu caminho idólatra, né? E aí o Moisés está inserido nessa história. Por isso que Deus sepultou o seu corpo, para que a humanidade não se perdesse nessa história de cultuar um homem que foi verdadeiro, que foi próprio, que teve a sua humanidade diante de Deus, mas que os seres humanos adoram procurar para não serem o que precisam ser diante de Deus. Esse é o Moisés. E aí, nunca mais se levantou alguém como Moisés. É um texto verdadeiro, porque Moisés é uma figura única, mas é um texto que nos convida a essa reflexão. Quem é o seu Deus? Também, quais são os seus ídolos que você homenageia para não se achegar a Deus? E outra pergunta, quem são as pessoas do presente que Deus trouxe de presente para a gente? Lá em Hebreus, no capítulo 11, fala sobre isso, né? Pessoas dos quais o mundo não era digno, gente que andou perdida, errante pelo deserto, aguardando as promessas e que foram adubos para a nossa fé. E aí, muitos estão aqui nos nossos dias sendo sementes das verdades eternas de Deus, e a gente está zombando deles, adorando a outros ídolos que nos são mais apetecíveis.
Então Moisés passa por isso. Ele foi um homem verdadeiro, que se tornou uma tradição. Essa questão da tradição é uma coisa tão terrível, porque quando Deus em pessoa vem aqui, o que é que atrapalha os judeus intelectualizados de compreenderem as palavras do Messias, de Jesus de Nazaré? É porque eles transformaram a lei de Deus em lei de Moisés. A lei de Deus, que foi algo falado por Deus, que Moisés foi um instrumento para escrever a maioria daquelas leis, que tinha sua circunstancialidade, mas que tinha algo ali eterno. O arquétipo da lei de Deus eterno é aquilo que Jesus vai dizer: eu estou dando para vocês um novo mandamento, mas é novo porque é novo a percepção de vocês, porque ele é eterno, porque a lei de Deus era o amor do Senhor sendo exercitado. Então, novo mandamento eu dou a vocês: amem uns aos outros. Nisto consistiu toda a lei de Deus entregue por Moisés. Mas o que é que os judeus fizeram, especificamente os intelectuais? Eles falaram assim: mas Moisés não nos mandou fazer isso? E a tradição de Moisés? Esse está falando, ele está achando que ele é melhor do que Moisés? Aí Jesus rebatia, né? Vocês ficam aí olhando a lei de Moisés, né? Pois eu gostaria que vocês vissem na lei de Moisés a verdadeira lei eterna, que é a lei de Deus, né? Aqui está quem é maior do que Moisés. Aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui está quem é maior do que Abraão, porque antes que Abraão existisse, eu sou. E aí Jesus convida eles a saírem dessa tradição que eles chamaram lei de Moisés, para irem para a verdadeira tradição, que é a do amor de Deus, que permeou a lei e que agora se manifestava em Cristo Jesus e depois iria habitar em todo aquele que cresce por meio do seu Espírito, que é a graça eterna do Senhor. Mas eles não conseguiram entender, eles estavam presos demais a Moisés. Criaram a tradição do Moisés para não verem aquele acerca do qual Moisés falou: olha, vai vir um depois de mim, a ele vocês vão ouvir. Vocês estão me ouvindo agora? Eu sou passageiro, virá um depois de mim, com um reino sempre eterno, ou seja, um reino que não vai ter fim. É a ele que vocês têm que ouvir. Mas quando o dia da visitação chegou, ou seja, quando Deus se fez carne e nos visitou durante 33 anos, sendo um judeu, 33 anos, carpinteiro, né? Amava as crianças, mas nem por isso gostava de dinheiro como as crianças literais e as crianças cósmicas gostam. Aí Deus nos visitou por 33 anos e eles não entenderam porque eles se prenderam à lei de Moisés. É importante a gente compreender essas questões, porque a pergunta continua: o que você tem feito com os ícones que o Senhor coloca diante de nós? Porque, primeira coisa, todo ícone na sua vida deveria ser ícone, porque você vê neles a presença e a expressividade e o cumprimento da vontade de Deus nas suas obras, nas suas palavras, naquilo que Ele faz, no seu caráter. E aí, essas pessoas são dignas de nossas homenagens, né? E a gente só vai ver se a gente está sendo coerente nas homenagens na medida em que a gente consegue também não parar neles. E consegue também homenagear quem está vivo, quem está precisando da sua ajuda, quem é de Deus na sua geração. Nós temos ícones aqui, vamos chamar de idólatra, mas como é que você vai negar que o Caio Fábio, por exemplo, com todas as suas falhas humanas, quem pode negar que ele seja um ícone de Deus nessa geração? As escolas de teologia, com muitas raivas, já aceitam seus escritos. Quem for escrever alguma coisa vai ter de citá-lo em alguma situação, porque ele trouxe novidade nas palavras, nas obras, em verdade e em poder de Deus. Ninguém pode negar. E ele vai daqui a pouco, ele se vai, já está aí com seus 65 anos de idade. Mas eu estou dizendo isso porque a gente fica homenageando Moisés e outros ícones mortos para não reconhecer os ícones vivos que estão entre nós. E aqui, para finalizar, eu gostaria de falar duas coisas sobre Moisés que devem ser aplicadas sobre a minha e sobre a sua vida, para a gente também terminar as nossas meditações em Deuteronômio. A primeira verdade é que o Moisés,
e toda aquela figura, aquele ícone que Deus levanta, eles são símbolo de que Deus tem um compromisso com cada um de nós. Moisés foi visto aos olhos do povo. Um outro semelhante a ele, que foi o profeta Elias, outra figura mítica em Israel, Deus teve que falar para ele: Elias, sossega, fica pensando que você está sozinho não. Eu ainda reservei para mim 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e nem aos seus postes ídolos, e nem aos 400 profetas do poste ídolo lá que servia mais a mulher do Acabe do que qualquer outra coisa. Eu tenho muita gente comigo, você está sendo visto, mas tem muita gente. Moisés, ele não se portava assim como pessoa, né? Por esse desejo de ser adorado, que uma vez diz que os homens guerreiros lá ficaram cheios do Espírito Santo e aí o Josué achou ruim. Como assim? O Espírito foi dado a você. Por que esses caras agora estão aí no mistério? Aí Moisés falou assim: quem me dera todo mundo fosse batizado com o Espírito Santo, em outras palavras. Mas, mesmo o Moisés dizendo assim, o povo o adora. Mas o que Deus queria que você compreendesse é que o que ele fez com Moisés, ele vive fazendo com milhares, que só não ficaram vistos como Moisés, não ficaram vistos como Caio Fábio, não ficaram vistos como Salomão, não ficaram vistos como o apóstolo Paulo. Acho que o apóstolo Paulo não era tão visível assim, né? Ele ficou visto depois de morto pelas suas cartas. Mas foram pessoas que não são vistas como essas, mas com quem Deus faz milagre. Enquanto eu estou aqui gravando, Deus está ali ressuscitando, é muita gente conversando com mulheres desesperadas que vão abortar e falando assim: não tire essa criança não, que eu vou mudar a sua vida através dessa criança. Deus está aí nos rincões da terra falando com mendigos, falando com travestis mendigas, que você olha assim: olha que criatura perdida, é toda frescalhada, e Deus falando com elas, que eu falo isso porque eu já vi quando eu fazia faculdade. A gente foi visitar esses mendigos aí, uma travesti que prega o evangelho de cabaninha em cabaninha, de carrinho em carrinho, de papelão em papelão, ela vai falando do reino de Deus, esses Lázaros que Deus tem reservado para si. Então, a questão não é ser visto como Moisés, a questão é ser visto por Deus. Deus te conhece, Deus sabe quem são os seus, Deus sabe o que Ele reservou para si. Deus sabe quem são os poderosos, como João Batista, que morre caluniado. Mas ele também tinha muita implicância com a mulher do Herodes, deixasse o Herodes para lá. Mas ele tinha uma santa obsessão contra um determinado ser. E Deus falava assim: amém, João. Eu te fiz para isso, João. Vai firme, João. Vai acabar com a cabeça no prato, mas eu estou contigo, João. São os heróis que só apareceram a partir da morte. Em vida, eles eram respeitados assim, figuras polêmicas. E eu pergunto: por que você não assume também os segredos de Deus com você, ao invés de ficar adorando figuras tradicionais? E a última coisa é que a gente não pode usar Moisés para fugir de Deus, porque a gente, não, quem sou eu? Moisés, Deus falava com Moisés, eu não sou digno. Então a gente faz culto para Moisés, para Santo Agostinho, para Santa Helena, para santo, tudo quanto é coisa. E a gente até faz culto, não, o bispo Macedo é com quem Deus fala. Duvido, vai ficar com raiva de mim. Duvido que Deus tenha algum pacto com o bispo Macedo. Duvido que Deus tenha pacto com esse outro aí profano que está vendendo semente a R$1.000. Mas, Caio Fábio, quem sou eu? Esse eu sei que o coração de Deus se alegra com ele. Mas todas essas iconoclastias, todos esses ícones que Deus levantou, é para te lembrar o seguinte: que o que Deus faz com ele, Deus tem interesse em fazer com você, então você tem que parar de usá-los para fugir do Senhor. Você não tem que se aproximar de Deus para ser um ícone, você tem que se aproximar de Deus porque o Deus que se revela de maneira portentosa sobre essas vidas, Ele quer se revelar sobre a sua vida. Se isso vai ser portentoso, se isso vai ser visto, é outra coisa. O que Deus quer é aquele compromisso que Ele ama ter. Qual é o compromisso que Deus ama ter? É encontrar com cada ser humanozinho que treme da sua palavra, que vive a sua existência diante dele, que diante dele vai sendo livrado, que diante dele pode estar sem nenhum recurso humano, vai conhecendo os milagres. Né? Milagres tão verdadeiros e tão maravilhosos que se fosse contar, vocês não iriam acreditar. Outro dia, um autor de hinos da harpa cristã resolveu contar algumas coisinhas, né? E ele fala, por exemplo, que ele atravessou um daqueles rios ali do Amazonas
achando que ele precisava atravessar, e chegou um toco na frente dele, ele subiu e ele atravessou o rio sem recurso nenhum. E aí, quando ele sai do rio, aí o jacaré abre aquela bocona assim, aí que ele vai ver por qual experiência ele tinha passado. Deus providenciou um jacaré para conduzi-lo ao outro lado do rio. Aí a gente olha assim, que história espetaculosa. Então é assim, se você não conta, você é omisso, se você conta, você está fazendo espetáculo. E ele foi só um cantorzinho que deve estar vivo até hoje, né? E de qualquer maneira, Deus é esse Deus que se revela às ocultas, Ele quer se revelar a você. Mas você não o busca, você não o adora, porque você está adorando essas figuras que Ele levantou, mas não levantou para serem adorados. Daí Ele escondeu o corpo de Moisés, daí Jesus não deixar nenhum rastro do que Ele escreveu. Tudo foi transmitido. Então, a gente tem que sair das mitologias, tem que parar de transformar a verdade em mentira e ir para o centro. Quem é o centro? Jesus crucificado. Ele quer falar com você. Ele virou vexame para que você não tenha mais receio de chegar até Ele. Ele se tornou opróbrio para os judeus, vergonha para os judeus, para que você se sinta livre para se aproximar dEle e conhecer os seus segredos e os seus milagres. Nesse sentido, eu acrescentaria ao versículo de Deuteronômio: nunca se levantou um homem como Joaquim, nunca se levantou um homem como o meu amigo Samuel Nepomuceno, nunca mais se levantou um homem como o Flávio Pascoal Damasceno, outro pastor maravilhoso que está aí na internet. Nunca mais se levantou um homem como Josefina, a irmãzinha que a gente nem sabe que é de oração, cheia do Espírito Santo. Ou seja, a gente não tem que desprezar Moisés, a gente também não tem que ficar idolatrando Moisés. A gente só precisa olhar a humanidade deles e a divindade de Deus na vida deles e dizer: eu também sou de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, tenho cheiro de Cristo, sou carta viva de Deus. Eu não troco isso por nada. É para essa experiência que Deus nos chamou. É por isso que Moisés está aqui nas Escrituras. Se os escribas o reverenciarem, é problema deles. A minha fé em Cristo está também em olhar com olhos certos para Moisés e para essas pessoas que eu citei aqui, para muitas outras que a gente nem fica sabendo que elas existiram, mas que são de Deus, do Eterno. Então, que ao ler essas histórias, esses estatutos, mandamentos e juízos, a gente fale: Senhor, o que o Senhor quer para mim nisso aí? Porque o meu processo de individuação é o que Deus quer de mim. E aí o que tem de ser, será. O que tem de ser visto, visto será. O que tem de ser feito, feito será. E o que tem de ser vivido, vivido será. Porque todos nós em Cristo já passamos da morte para a vida. Por isso que não só em relação ao corpo de Moisés, mas em relação à sua vida, a Bíblia fala que o diabo fica de dia e de noite acusando, querendo os seus cadáveres para apresentá-los à humanidade. Deus fala assim: está tudo enterrado no meu sangue, está tudo coberto com o sangue de Jesus. Esse é o verdadeiro Deus. Moisés é só caminhante, companheiro, a quem a gente deve todo o carinho. Mas Deus está dizendo: não pare, Moisés, eu tenho todo um compromisso com você. Mas também não é para sair por aí se achando tal. É para sair por aí com convicção de que você é amado ou amada do Senhor. Muito obrigado por esse privilégio de refletirmos nesses vídeos acerca de Deuteronômio, desta reformulação da lei eterna de Deus em nossos corações.